Nós vamos tratar hoje, de mais um tema extremamente interessante e eu diria até mesmo controverso. No capítulo 7 do livro A Igreja de Cristo, de James Bannerman, ele vai falar sobre a igreja e sua relação com o mundo. Quais são as funções da igreja, o que é que a igreja faz nesse mundo e qual a relação que ela tem com o mundo. Nós acabamos de sair de uma pregação que fala que nós devemos nos afastar das coisas mundanas. Mas, afinal de contas, como é que isso se dá? Qual é o papel que a igreja tem em nos auxiliar a nos afastar do mundo? Para isso, e como texto base, nós vamos utilizar uma passagem bem conhecida dos irmãos, principalmente nos últimos tempos, porque é o início de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de 1 a 5. Convido a igreja a abrir Atos 1, de 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor, mais uma vez pedimos o teu auxílio para que possamos compreender melhor a respeito da relação que a Igreja do Senhor tem com este mundo. Quais são suas funções, qual é seu poder, como ela nos aproxima do Senhor e nos distancia do mundanismo. Oramos para que o Senhor nos abençoe nessa aula. Em Cristo Jesus. Amém. O texto de James Bannerman, quando vai começar esse capítulo, ele vai usar o princípio de Atos 1. Ele não cita Atos 1, verso 1 a 5, mas ele usa exatamente os princípios. Veja, quando Cristo, depois de completar a sua obediência na terra, ascendeu ao céu e não foi mais visto entre os homens, não cessou com isso a obra que executou durante sua vida terrena, mas ela tinha um propósito de assentar o fundamento de um sistema permanente e duradouro no mundo. É exatamente o que Lucas está relatando em Atos 1, verso 1 a 5. E quando Cristo foi assunto aos céus, ele deixou o seu espírito e ele formou a igreja. Há uma grande discussão a respeito de onde se deu a formação da igreja. Se você for ler os historiadores cristãos, não sei se a totalidade, mas pelo menos todos que eu li até hoje, eles marcam e demarcam o início da igreja como sendo em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Em termos históricos, eu até compreendo, porque a igreja do Novo Testamento começa aqui. Mas a igreja de Cristo, ela não começou em Atos 2, ela começou em Gênesis capítulo 1. Porque nós temos a igreja como sendo o número dos eleitos que professam o nome do Senhor. E o número dos eleitos que professam o nome do Senhor já existia em Gênesis, quando o homem e a mulher foram criados, eles já adoravam o Senhor. Então, no sentido, a igreja começou ali. No sentido neotestamentário, ela começa aqui. Qual é a função, então, dessa igreja? É isso que muitas vezes é a grande polêmica. Eu acho que a polêmica se dá nesse ponto. A função da igreja. Quais são as respostas possíveis? Alguém vai dizer que a função da igreja é fazer missões. Essa é uma função da igreja ou não é? Não tenho dúvida disso. A função da igreja é evangelizar na África. Não tenho dúvida. A África também. A função da igreja é louvar a Deus. Não tenho dúvida que é também. Mas não é primordialmente esta a função da igreja. Porque como é que você vai evangelizar se você primeiro não foi discipulado?
Como é que você vai sair para a África se você não evangelizou nem sua casa? Esses foram pontos que foram citados, inclusive, nos primeiros sermões em Atos. Para que a gente entenda que a função primordial da igreja é adorar a Deus. Mas, no outro sentido, a igreja recebeu essa função do próprio Cristo, tem outra importância para esse mundo. De separar mundo e povo de Deus e de fazer isso visível ao mundo, com o poder que Deus deixou. Cristo, ele poderia muito bem sustentar, né, a sua promessa e sustentar o seu povo, ele estando aqui no nosso meio. Ora, Cristo poderia ressuscitar e permanecer no nosso meio. Isso era plenamente possível em termos de possibilidade, mas não é possível em termos de padrão divino para a salvação, porque ele tinha que voltar para o Pai. O fato de Cristo voltar, né, para o Pai e se assentar à destra do Pai são termos que qualquer crente aprende, mas talvez não saiba explicar o porquê. Está ligado justamente com a obra dele, a obra vicária de Cristo. Ele morreu no meu lugar, ele é oferta no meu lugar. Uma oferta, para ser entregue ao sacerdote, ela precisava ser perfeita, ela precisava ser examinada pelo sacerdote. E depois ela era lançada no altar e o fogo queimava. O aroma suave subia às narinas do Senhor e ali aplacada era a ira de Deus. Em Cristo, o fato dele voltar para o Pai e ele sentar à destra, nos ensinam dois pontos, né? Ou pelo menos nos levam a duas conclusões. Primeiro, a oferta foi aceita. Você precisa entender isso. O fato de Cristo voltar para os braços do Pai é porque a oferta foi aceita. Ele podia entrar novamente nos portais eternos. Em segundo lugar, a obra dele foi completa. Por isso que ele se assenta, e aguardando que Deus coloque os seus inimigos por estrado dos seus pés, que é o que está acontecendo nessa parte em que nós vivemos. Os inimigos estão sendo destruídos pela obra de Cristo. Entendido isso, a gente agora precisa entender como é que a igreja, sem Cristo, né, na presença vívida, né, vista, como é que a igreja vai viver? O que é que a igreja recebeu, né, para continuar vivendo, né, nesse mundo? No final de Mateus 28, ele disse que ele vai permanecer até a consumação dos séculos com o seu povo. Mas em Atos 1, nós somos informados que ele subiu ao céu. Só que em Atos 1 também é dito que ele iria dar à igreja um consolador. O nome dele é o Espírito Santo. Então, a igreja tem a presença de Cristo, em primeiro lugar, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que assumiu essa função de estar com o seu povo. Então, num sentido, Cristo continua no nosso meio, por meio do Espírito que é chamado Espírito de Cristo. Entende? Então, a função da igreja, em primeiro lugar, é gozar da presença do Espírito Santo. E essa é, em termos de governo, a presença de Cristo invisível. Porque ninguém vê o Espírito Santo. Nós sabemos que ele está no meio da igreja, nós até percebemos a ação dele em nós e na igreja, né, no dia a dia da igreja, como Deus vai conduzindo o povo de Deus, como ele levanta o pregador, como ele abre a boca do pregador com poder. Então tudo isso é o governo invisível de Cristo. Agora, qual seria o governo visível de Cristo? O poder visível de Cristo. Onde nós podemos ver? Poder exterior ou poder visível se dá na igreja. A igreja é o meio pelo qual Cristo governa o seu povo. Cristo governa o mundo por meio do magistrado civil. Cristo governa a igreja por meio dos ministros. Sejam eles ministros da misericórdia, que nós chamamos de diáconos, sejam eles ministros da palavra e dos sacramentos, aos quais nós chamamos de presbíteros docentes, seja aqueles que são chamados ministros do governo e da disciplina, os presbíteros regentes. É assim que visivelmente você vê a presença de Cristo. Então, se você tem sede por ver Deus,
A maneira mais visível de Deus na terra, de Cristo na terra, é a igreja. É por isso, irmãos, que é estranho nós tentarmos entender alguém que, se dizendo crente, não ama a igreja. Se dizendo crente, não frequenta e não está arrolado à igreja. E simplesmente se vale do governo invisível de Cristo, dizendo que o Espírito Santo anda com ele e isso lhe basta. Ora, mas quando em Atos foi dito isso, veja, verso 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Não é um indivíduo que vai esperar, eles vão esperar. Agora veja o capítulo 2, o final do capítulo 2, verso 42. Aqueles que esperaram receberam a promessa do Pai, e o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A nossa geração, ela tem desfeito desse princípio, do estar junto, do viver vida comunitária. A igreja, quando recebeu o Espírito Santo, né, que é a parte invisível do governo de Deus, imediatamente ela entendeu que tinha que viver unânime, partindo o pão, em orações, no meio do culto e vivendo com tudo em comum. A comunidade dos crentes. Não se concebe, irmão, de maneira nenhuma, alguém dizer que é governado pelo Espírito e negar a igreja. Porque a maneira que Cristo resolveu governar o seu povo foi por meio do Espírito que se revela na igreja. Então, primeiro ponto para que você entenda a relação da igreja com o mundo é que ela governa o povo de Deus. Nós não somos governados pelo nosso coração, nem governados por uma instituição humana. Uma das heresias que se levantou no meio do povo de Deus foi chamado erastianismo. Alguém já ouviu falar disso? Já ouviu? Sabe o que é, Caio? Diga aí. Exatamente isso. Os erastianos, né, que vieram de Erasto, obviamente, eles diziam que o governo civil é superior ao governo da igreja, eclesiástico. Isso não é verdade. O governo civil age numa esfera, o governo da igreja age em outra esfera. Então, Cristo governa esse mundo como rei, tanto pelo magistrado civil, quanto pelo os ministros da igreja. A questão é que ele governa o mundo pelo magistrado civil. Ele governa o povo dele, né, por meio da autoridade eclesiástica. Os erastianos colocavam o governo civil acima da igreja. Vocês conhecem algum país que tem um governo civil acima da igreja? No sentido, eu entendi o sentido que você está dizendo, né? Todos, porque até os crentes aprenderam isso, que, por exemplo, tem uma lei, a lei de Deus e a lei do homem. Aí, uma lei de Deus, ela se confronta com a lei do homem. Muitos de nós, evangélicos, vão dizer: não, mas a gente tem que respeitar a lei do homem. Sim, é verdade isso, mas você tem que entender que a lei do homem ela é submissa à lei de Deus. Quando uma lei de Deus ela se confronta com a lei do homem, mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas infelizmente é comum você ver dentro do evangelicalismo brasileiro o erastianismo, né? Que não é erastianismo pensado, não é uma doutrina como essa herética, assim, colocada, sistematizada, mas é prática. Mas existe um estado, especialmente que é erastiano, é o estado da Inglaterra. A Inglaterra você tem, quem é a cabeça da igreja na Inglaterra? A rainha. Em um certo sentido eles são erastianos, porque a rainha, ela manda na igreja.
Inclusive, os ministros lá são funcionários públicos. Eles recebem do Estado. Né? Isso aconteceu na Escócia, aconteceu em vários lugares. O que a gente precisa entender, irmãos, é que não há confusão. Não há confusão. Eu devo, como cidadão, obediência ao Estado, mas eu devo, como filho de Deus, obediência à igreja. São coisas distintas. O problema é quando o Estado tenta invadir a igreja ou quando a igreja tenta invadir o Estado. Esse é um problema sério. Qual seria, então, a função da igreja como parte visível do governo de Deus nesse mundo? James Banner vai apresentar a primeira função. Alguém lê, por favor, Atos capítulo 1, verso 8. Veja só. Quando o Espírito descer, vocês vão receber poder para o quê? Ser minhas testemunhas. A palavra aqui é a palavra que vai dar origem a mártir, ou seja, aquele que é tão devoto àquilo que crê, que morre pelo que crê. Esse foi o poder do Espírito. Dificilmente nós vemos isso hoje, mas nós temos o poder, ainda hoje, de morrermos pela verdade. Cristo diz, bem-aventurado aquele que é perseguido por conta da justiça. Esse poder foi dado pela descida do Espírito Santo. Se a gente coloca em prática ou não é outra história, mas foi dado o poder de ser testemunha. Aí Bannerman vai dizer, em primeiro lugar, a igreja cristã, com referência ao mundo em que se encontra, foi projetada e preparada para ser uma testemunha de Cristo, não um substituto dele. Nós somos testemunhas, não substitutos. Em que sentido? Mais à frente ele vai dizer, o Espírito que ele deixou na terra está sempre testemunhando ao coração e à consciência dos homens em favor de um Salvador. Sem ser visto, mas não sem ser percebido. O Espírito Santo está sempre testificando a alma dos homens em favor de Cristo, tanto em suas operações normais, quanto nas suas operações peculiares no entendimento e na consciência deles, dando-lhes testemunho que ouçam, quer deixem de ouvir. Então, como é que o Espírito Santo nos capacita para sermos testemunhas? Em primeiro lugar, nós somos testemunhas por meio da palavra e dos sacramentos. O testemunho da igreja se dá pela pregação da palavra. A voz profética da igreja não é a voz profética, de que adivinha o que vai acontecer amanhã de manhã. A voz profética da igreja é que se levanta contra a corrupção do mundo hoje, contra o que já foi revelado hoje, e anuncia o que vai acontecer amanhã segundo a revelação do próprio Senhor. Então, esse anúncio se dá pela pregação da palavra e se dá pela ministração dos sacramentos. A igreja é testemunha, quando testemunha dessa maneira, pela vida, pelo testemunho comum, mas quando ela se reúne, ela testemunha pela pregação e pelos sacramentos. Qual é, então, o desvio da nossa época em relação a esse ponto? Ele vai dizer, a igreja não foi designada nem ajustada para ser um substituto de Cristo. E, no entanto, é o exato lugar e característica dados à igreja pela doutrina eclesiástica papista. Ele vai dizer que os católicos romanos, eles, de alguma maneira, usurparam o lugar do próprio Cristo. Em que sentido? A pregação da palavra, pelo ministro da palavra, não é a pregação da palavra dele, nem é a pregação daquilo que uma igreja pensa, sozinha, a parte da Escritura. Mas é a pregação da palavra de Deus, à luz da interpretação que a igreja tem dado ao longo da história, pela ação do Espírito. Mas ninguém vai dizer que essa pregação, ela é infalível,
que toda vez que um ministro, em qualquer circunstância, prega, ele não fale. Ele é infalível no sentido de que a palavra, quando é pregada fielmente, ela é infalível. Não o ministro infalível, mas a palavra pregada é infalível. O que é que dizem os papistas? Veja essa frase. A igreja visível é o próprio Filho de Deus, manifestando-se eternamente em forma humana entre os homens, perpetuamente renovado e eternamente jovem. A permanente encarnação do Filho de Deus, visto que nas Escrituras Sagradas os fiéis são chamados de corpo de Cristo. Sabe o que é que... Isso está em vigor até hoje na Igreja Romana. Isso aqui foi escrito no final do século XVII, início do século XVIII, mas ainda está em vigor até hoje. A Igreja Romana diz que, na ausência de Cristo, ela assume os ofícios de Cristo. Isso é verdade? Não. Oi? Perfeito. Está usurpando em primeiro lugar a pessoa de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Não existe outro cabeça na igreja, somente o Senhor. A pregação da palavra não é Cristo, a pregação da palavra é a palavra de Deus sendo anunciada. A igreja não é Cristo, a igreja é a esposa de Cristo. Então, essa confusão, irmãos, parece sutil, mas em teologia, uma palavra faz toda a diferença. A igreja não é substituta de Cristo, a igreja é testemunha. O que é que um testemunho faz? Quando você está testemunhando de uma coisa, necessariamente você faz parte daquela coisa? Você só viu, você pode até participar daquilo ali, mas você não é a coisa em si. Se eu sofri um acidente, eu não sou o acidente, mas eu falo do acidente porque eu conheço. Quando eu falo de Cristo, eu não sou Cristo. Eu falo a respeito de alguém que eu conheço. Então a igreja tem esse papel de testemunhar pela pregação e pelos sacramentos, apontando para Cristo. A igreja não é Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Isso faz diferença? Toda. Porque se a igreja é Cristo, a palavra da igreja, consequentemente, é a palavra de Cristo. Num sentido está certo, porque quando a igreja fala exatamente o que está revelado na Escritura, então a igreja, pregando a palavra, é a palavra de Cristo. Só que no sentido papista, o que é que eles estão dizendo? O que o Papa fala é o que Cristo fala. A doutrina chamada infalibilidade papal. Por meio de um decreto, de uma bula papal, até hoje se sustenta que quando um Papa fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala como aquele que ensina, como docente da igreja, ele fala e a palavra que ele fala é palavra de Deus. Irmãos, isso é tão perigoso que a igreja católica está do jeito que está. Um Papa que anda muito próximo de sistemas perversos como o socialismo, comunismo, coisa do tipo. Um Papa que anda muito próximo com o homossexualismo. Por quê? O que ele fala é a interpretação da igreja. Interessante é que ele, mesmo sustentando a infalibilidade papal, muitas vezes papas posteriores tiveram que voltar atrás daquilo que papas anteriores falaram e fizeram. Logo, é impossível crer nisso. Um dia eu conversava com um católico romano convicto, não aquele que é nominal, convicto, que participa, que dirige, alguém que está muito apegado a isso. E perguntando a ele se ele acreditava que o Papa não errava. Ele disse, não, de jeito nenhum, o Papa erra. O Papa é homem. Eu disse, então você está contra a sua igreja. Eu disse, em que sentido? Ele não conhecia essa doutrina. Aí ele voltou atrás. Aí disse, se a igreja diz isso, então ele realmente não erra. Quer dizer, à luz da própria natureza do homem, que se conhece, ele tende a dizer, não, um homem não pode não errar.
É impossível. Nós conhecemos a natureza humana. Um homem não pode não errar. Mas quando você confronta ele com o dogma da igreja, que se colocou substituindo o próprio Cristo, ele volta atrás da sua consciência para se submeter à voz da igreja. Tamanha é a cegueira do papismo. Agora, isso aqui era um problema muito comum na época de James Bannerman, ainda é hoje. Mas, infelizmente, irmãos, depois da Reforma Protestante, muitas igrejas evangélicas têm seguido exatamente os mesmos princípios. O que vale é a palavra do pastor. Então, um irmão que começa a estudar e percebe que está errado, né? Lembre-se, a igreja de Bereia, ela foi exaltada, não porque ela confrontava o pastor, mas porque ela examinava se o que ele falava era de acordo com a Escritura. E quem estava pregando? Paulo. Não era qualquer um. Mas mesmo assim a igreja examinava. A igreja precisa fazer isso. O problema é que a igreja de Cristo hoje perece por falta de conhecimento, talvez mais do que nunca. Os irmãos acreditam no que o pastor fala. Veja, seria muito mais fácil para mim dizer que você acredita no que eu falo. Mas é muito mais bíblico dizer que você acredita naquilo que eu falo à luz da palavra de Deus. Tudo que for dito fora da palavra de Deus, você não pode aceitar. Agora, quem interpreta a palavra de Deus não é você também. Lembre-se, é o poder do Espírito Santo que se revelou na igreja por anos de interpretação. Então não se levanta sozinho para se interpretar a Escritura. A Escritura é interpretada na comunidade dos crentes. Todavia, a igreja é testemunha, não é substituta de Cristo. Esse é o primeiro ponto dele. Segundo lugar, ele vai dizer, a função da igreja, ela foi preparada e designada para ser um instrumento do Espírito, mas não o substituto do Espírito. Mais uma vez, Atos 1:8, alguém lê, por favor. Veja, quem vai agir com poder na igreja é o Espírito Santo. A igreja não tem poder em si própria. Ele é delegado pelo próprio Deus. Onde se encontra o poder da igreja? No próprio Cristo. Cristo designou a igreja com poder, o poder do Espírito. Veja só como isso é problemático. A igreja, o poder da igreja, a natureza desse poder não é um poder legislativo. Porque o poder legislativo depende somente de Deus, é Ele que faz lei. O poder da igreja é poder declaratório. O que é isso? A igreja proclama o que Deus disse. Logo, não existe poder nenhum na igreja quando a igreja está proclamando aquilo que Deus não falou. Porque ela não fala de acordo com o Espírito Santo de Deus. Deixa isso claro à luz da história. Houve um período, depois da reforma, você tem o puritanismo. Depois do puritanismo, há um esfriamento sério na Europa. Né? Você tem ali os morávios, você tem o pietismo alemão, que começa a se levantar como um retorno às Escrituras. Só que pietismo, irmãos, é uma coisa que muita gente ainda vive hoje, é legalismo. A pessoa tenta viver uma santidade fora da Escritura, né? E isso foi um grande problema para a igreja da Alemanha nesse tempo. Então, nesse período, onde o iluminismo, o racionalismo, que era retirada do poder de Deus, e no lugar de Deus o homem foi exaltado. Iluminismo o homem é um ser iluminado, um ser que tem a mente iluminada. Então todas as coisas se resolvem à luz da sabedoria humana. Nesse período, né, a igreja sofreu muito. E nesse período também se criou, né, dali mais para frente, um tipo de interpretação da Bíblia chamado histórico crítico. O que é isso? Se usa a Bíblia à luz da história e se critica o texto. Então se parte do pressuposto que a Bíblia não é palavra de Deus.
E aí, se a Bíblia não é palavra de Deus, eu já me achego, né, ao texto de maneira equivocada. Porque um crente, quando se chega perto da Escritura, ele se coloca abaixo da Bíblia. Mas um intérprete que crê nesse tipo de interpretação, ele se coloca acima, porque ele vai criticar a Escritura. Esse tipo de interpretação, ele perdurou e perdura muitas vezes até hoje. E o que ele provoca são pregações frias, pregações que parecem mais uma aula, não é uma aula, não, uma aula chata, né? Que só trata da história da igreja, e não tem, você percebe, é uma pregação que não tem o poder de Deus. Ela desconfia de tudo que vê ali, critica tudo que tem ali, e não fala ao coração do homem. Mas ainda assim se chama de pregação. O que Bannerman está dizendo aqui, esse tipo de pregação não tem poder, porque a pregação que tem poder é a pregação pelo Espírito. Se um homem tenta tomar o lugar do Espírito, ele já negou a função da igreja. A função da igreja é testemunhar, e a função da igreja agora é falar com o poder do Espírito, não substituir o Espírito. Sempre a gente fala da igreja romana, depois a gente volta para falar da nossa também, né? O papismo tem um problema também a esse respeito, quando eleva, né, os sacramentos a uma posição que ele não tem. Por exemplo, na igreja romana, se você é batizado, você deixa de ser o quê? Pagão. Você não é mais pagão. Então, o batismo alcançou um poder regenerador. A pessoa batizada, ela sai da morte para a vida. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o batismo é um sinal exterior daquilo que aconteceu no meu coração. Talvez a melhor explicação para isso seja na história de Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 6, ele ouve a promessa do Senhor e o texto diz: Abraão creu e isto lhe foi imputado para justiça. Capítulo 15, ele creu. No capítulo 17, Deus institui a circuncisão, que é um sinal externo do que aconteceu no coração de Abraão. Qual é o poder da circuncisão? Separar mundo e igreja e anunciar que aquela pessoa, ela creu no Senhor. Qual é o papel do batismo? Separar mundo e igreja e anunciar publicamente que aquela pessoa, ela está debaixo da aliança com o Senhor. Não tem poder regenerador. Vamos para o outro sacramento, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem poder, né, em relação à comunhão que nós temos com o Senhor. E ali há a presença mística de Cristo, real e espiritual. Quando você come do pão e bebe do cálice, Cristo está realmente ali, mas espiritualmente ali. O que é que a igreja romana diz? Oi? E o pão é o corpo, e o vinho é o sangue, que é a chamada doutrina da transubstanciação. Você come Cristo, você bebe o sangue dele. Está errado. A Bíblia não ensina isso. Isso é um poder que foi dado ao sacramento que ele não tem. O poder do sacramento é apontar para Cristo, não é Cristo. Também é Cristo. É blasfêmia. Você lembra o que é blasfêmia? Se Deus é o nome, é você dizer o que Deus não é, ou dizer que ele fez aquilo que ele nunca fez. Isso é blasfêmia, né? Nós poderíamos até tratar em outra oportunidade a blasfêmia contra o Espírito Santo, na próxima aula, né? Seria uma boa. Ou talvez no próximo sermão dá para voltar nesse texto de Levítico 24 para tratar desse ponto especificamente. Mas não agora, né? Agora nós estamos entendendo primeiro que a igreja é testemunha de Cristo, não é substituto, e ela é testemunha com o poder do Espírito, ela não é o Espírito Santo. A igreja tem o poder do Espírito, ela não substitui o Espírito Santo. Veja outro problema do papismo, ele diz assim: a doutrina do opus operatum, ou seja, a eficácia das ordenanças dos sacramentos por si mesmos e como simples provisões exteriores na igreja, independente do estado espiritual e da fé daqueles que eles
que deles fazem uso. É característica da teoria papista da igreja e faz da igreja, na prática, uma instituição para o progresso espiritual dos seus membros e não um instrumento do Espírito de Deus. Tem uma doutrina chamada Opus Operatum, que é o seguinte: quando você vai tomar da ceia, do pão, do vinho, não importa seu estado espiritual, não importa. Você vai tomar e você vai ser beneficiado com isso. Mas o que é que Paulo diz, né, em 1 Coríntios 11, quando alguns irmãos estavam tomando da ceia de maneira equivocada? Que havia uns que estavam doentes e outros que morreram. Ou seja, meu irmão, não há benefício nenhum de você se chegar à mesa do Senhor se você estiver em pecado. Você não vai receber bênção, você vai receber maldição, a não ser que você se arrependa do seu pecado. Então essa doutrina está equivocada. E há uma outra doutrina parecida com essa, mas agora em relação ao sacerdote, que é ex opere operato, ou seja, independente de quem ministra, aquilo tem poder em si mesmo. Deixa eu tentar explicar. Essa segunda doutrina vai dizer que não importa se o ministro, se ele é ordenado, se ele não é, se ele tem vida com Deus, se não tem, o que vale é a operação, né? Se você foi batizado, se você não foi, se você vive no mundo, se você não vive, se o sacramento lhe foi dado, você é beneficiado. Deixa eu ler aqui para você ver. O poder e a virtude dessa ordenança, de acordo com o sistema papista, são manifestos e exauridos quando o ensino infalível da igreja é seguido pela submissão formal e pela rendição implícita do entendimento dos seus ditames. E quando ex opere operato se assegura uma uniformidade exterior de profissão dos artigos de fé. A circunstância é a seguinte: se você se submete ao ministério da igreja, o que você tomar da igreja, você está... Não entendi. Uhum. Eles não creem no sacerdócio universal, né? Porque um padre é um sacerdote. Eles têm dificuldade com esse ponto. Eu não sei de onde eles tiraram. Mas a questão é, não depende de você. Se você se submeter à autoridade da igreja, ao ministério da igreja, ao magistrado da igreja, se você se submete a isso, você automaticamente já está apto a receber o sacramento. E o sacramento que você recebe é para o seu bem. E onde é que está na Bíblia? Não importa, está na Bíblia, meu irmão. Porque eles já se colocaram no lugar de Cristo lá atrás. Quando você tem um Papa, ele é o cabeça da igreja. Ele é Cristo. Ele assumiu os ofícios de Cristo. E agora você tem que ter comprovação bíblica para tudo que se faz? Não tem sentido nenhum. O problema começa lá atrás e vai desembocar aqui. Aí alguém toma a hóstia, né? Come a hóstia, bebe ali do cálice e acabou. Ele está sendo beneficiado. Ele pode sair e voltar a fazer todo tipo de aberração. A igreja não aprova, mas ela continua dando o sacramento. Porque ela entende que o sacramento em si é um bem para a igreja. Nós não cremos isso, irmãos. E nós não cremos, inclusive, que o sacramento tem efeito quando não é operado por meio de um ministro. Oi, Rita. Verdade. É porque eles entendem que a hóstia é um elemento que une pão e vinho. É o corpo de Cristo completo. É, né? Que ele molha, né? Então negam ainda por cima, mudam o elemento, que não é hóstia, é pão, e ainda suprimem um dos elementos, né? Dentro da igreja evangélica também tem muito erro a esse respeito. O pessoal acha que a ceia é um memorial. A ceia não é um memorial apenas. É em memória de mim. Mas a ceia é um sacramento onde Cristo está presente, real e espiritualmente. Oi, Caio. Tem uma seita, vamos botar nos termos, né?
Essa daí é uma seita, não sustenta o mínimo da verdade. Essa seita é chamada igreja local, a igreja que está em Campina Grande. Se você for lá um dia e você ouvir a pregação e você diz, rapaz, eu creio. Se tiver uma piscina, porque eles ainda são imersionistas, né? Praticidade, dinamismo, a velocidade da nossa época, né? E tem igreja, por exemplo, que você é batizado no toboágua. Tem vídeo na internet, não olhe não, precisa não. Terceiro lugar e último. Em terceiro lugar, a igreja cristã no mundo foi preparada e designada para servir como meio de produzir a comunhão dos cristãos uns com os outros. É o que ele vai chamar de cristianismo social. A bênção que Deus deixou, a gente viu aqui no texto de Atos, de você viver em comunidade. Mais uma vez, o papismo, ele avança por um caminho que ele não deveria avançar. Ele diz, você está em comunhão com Cristo se você está em comunhão com a igreja. Parece certo demais isso, né? Realmente, você tem que estar em comunhão com a igreja. Mas veja só, ouçam, o último texto de hoje. Mas a igreja cristã, embora preparada e designada para efetuar a comunhão dos cristãos uns com os outros, não foi designada para ser um substituto para a comunhão dos cristãos com o seu Salvador. Aqui, uma vez mais, colidimos com o sistema papista de igreja. De acordo com tal sistema, a única união possível a um Salvador é a união a uma igreja visível, e um pecador torna-se enxertado em Cristo apenas e unicamente por ser primeiro enxertado na comunidade exterior dos crentes. O que é que está errado aqui? Você está em Cristo quando você está na igreja, isso é certo ou errado? Está certo. Não existe salvação fora da igreja. Agora, você está em Cristo simplesmente pelo fato de você estar arrolado a uma igreja, está errado. Está errado. Você está em comunhão com Cristo quando você crê no Senhor. A comunidade dos santos é a comunidade daqueles que creem no Senhor, não aqueles que estão com o nome arrolado na igreja. A igreja invisível. Por isso, exatamente, tem que ser da denominação, né? Nós não cremos nisso, não é a denominação que salva. Quem salva é Cristo. Quem é filho de Deus, quem crê em Cristo, quem está arrolado, né, no livro da vida, quem crê no Senhor. Agora, os que creem, por consequência, devem estar arrolados a uma igreja local. É como consequência. Também não se concebe alguém que crê e não está arrolado à igreja, porque a igreja, lembre-se, é o governo visível de Cristo. Como é que você recebe o governo invisível, o Espírito, e você nega o governo visível? Você precisa ter Cristo no seu coração e ter seu nome arrolado numa igreja local. Essa é a relação da igreja com o mundo, e essas são as funções da igreja para todos os tempos, até que Cristo volte. Porque quando ele voltar, tudo isso se desfaz e ele vai assumir diretamente o governo da igreja. Okay? Antes que Evinha se manifeste ali, vamos terminar.